Muy buenos días, muy buenas tardes. De donde estén, les damos la más cordial bienvenida a esta primera tertulia terminológica de este año, organizada por la Red Iberoamericana de Terminología. Para nosotras es un verdadero honor tenerles aquí con una invitada de lujo desde Brasil, la profesora María Ángela de Araujo, quien nos va a hablar sobre la terminología y formación de profesores. Voy a dar solamente algunas recomendaciones y le voy a pasar la palabra a mi compañero Luis, quien va a moderar esta tertulia. Para el buen funcionamiento del evento, les pedimos por favor desactivar su micrófono y cámara, pues esto ayudará a que la presentación transcurra sin interrupciones. Dejar sus preguntas o comentarios en el chat, pues una persona de la organización se encargará de transmitirlas a las ponentes, y les informamos que la audiencia, que esta sesión se grabará y va a ser disponible en nuestro canal de YouTube. Sin más, le cedo la palabra a mi compañero Luis, quien se va a encargar de todo el evento. Muchísimas gracias por estar aquí conectados, algunos desde México, las 8 de la mañana, en Brasil estamos a las 10, ¿no? De la mañana. Igual tenemos Sim. algunas personas de otras partes de América Latina y Europa y el mundo. Así que bienvenidas y bienvenidos. Bom dia a todos, também sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar então início à tertúlia terminológica, como a Iona falou, né? Vamos ter início neste momento, e aí eu gostaria de, primeiramente, apresentar a nossa convidada, primeiro, agradecendo, né, pela participação aqui conosco, a professora Maria Ângela de Araújo. Em nome do Comitê Executivo da RITERM, nós agradecemos o aceite em participar aqui conosco, professora. Tá? Nesse sentido, eu vou falar algumas coisas que a professora já fez, né? São muitas, mas falar rapidamente aqui, ler um pouco do currículo dela. Né? Então, a professora Maria Angela de Araújo tem bacharelado em letras, né? Bacharelado e licenciatura em letras, língua portuguesa pela Universidade de São Paulo, tem mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em filologia e língua portuguesa, também pela Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e também realizou estágio de pós-doutorado na Universidade de Nova Lisboa, né? A professora, além de ser professora do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, né? Ela também foi e participa, né, do Centro Interdepartamental de Estudos e Traduções em Terminologia, a CITRAT, que também é da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e também vice-coordenadora, também já foi, né, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portuguesa, né? A professora também é professora do mestrado profissional em letras, o Prof. Letras, né, com uma das suas sedes na USP, e neste momento é vice-coordenadora do grupo de trabalho de lexicologia, lexicografia e terminologia na ANPOL, né, ou seja, a Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Letras e Linguística do Brasil, né? Ela também faz parte da rede, também é membro da rede Ibo-Americana de Terminologia, né? Então, e também faz parte da Associação de Lexicografia da América do Sul, né? Centro, Caribe e México, American Lex, né? A professora tem experiência com letras e com ênfase em língua portuguesa, atuando principalmente nos temas de ensino, terminologia, lexicologia e lexicografia em língua portuguesa. Professora Maria Ângela, seja muito bem-vinda. Nós agradecemos a sua disponibilidade, né? Nós sabemos o quanto sua agenda tem muitas coisas, né? E a senhora tirou esse tempo para falar aqui conosco, nós estamos todos atentos. A palavra é com você. Obrigado. Então, eu também inicio agradecendo o convite que me foi feito pelo Comitê Executivo da RITERM. Eu já
de antemão havia dito a Ioana e Luiz que é sempre um prazer participar das atividades da rede, que me é muito cara e que participou muito da minha formação como terminóloga, e então eu tenho muita satisfação realmente de participar dessa atividade e fico lisonjeada com o convite. Agradeço também aqueles que estão participando aqui conosco. Sei que às vezes não é um horário tão propício, alguns têm aulas, e então agradeço aí a disponibilidade daqueles que estão aqui conosco. Espero então que, de alguma forma, aquilo que eu vou apresentar hoje possa contribuir. Eu vou então iniciar compartilhando a minha tela. E aí, bom, se Já vimos, puderem professora. compartilhar, me dizer Já se já tudo está, sim, sim, já está disponível e certo. aparece em tela cheia. Então, bom, eu gostaria de dizer que eu denominei esta apresentação Terminologia e Formação de Professores, porque eu tenho, né, durante a minha trajetória, trabalhado, então, com a questão da terminologia associada ao ensino, e atualmente essa questão da formação de professores é algo que tem tomado o, as minhas atividades, né, em relação à terminologia, e tem me feito também refletir a respeito de como nós podemos, então, contribuir com essa formação. Eu já adianto que a minha perspectiva é aquela do Brasil, então eu levo em consideração o nosso contexto. É claro que no iniciozinho da minha apresentação, como vocês verão, eu coloquei alguma coisa, né, um contexto mais internacional, mas após eu passo a falar mesmo a respeito do nosso contexto brasileiro, porque eu também vou aqui, durante a minha apresentação, tentar dizer um pouquinho das nossas especificidades, do que me parece tem sido especificidades da pesquisa em terminologia no Brasil. Então, eu vou passar aqui a falar um pouquinho do sumário que eu preparei para essa apresentação. Então, eu inicio com um breve panorama dos estudos em terminologia, e aí nesse contexto mais internacional, e após eu já entro na terminologia desenvolvida dentro do Brasil. Então, como é que as pesquisas estão se desenvolvendo, né? Então, se desenvolveram e estão se desenvolvendo agora no Brasil. E aí, a partir de então, eu passo a enfatizar a questão do ensino, e então a relação entre terminologia e ensino, e depois eu caminho para a terminologia e a formação de professores de língua portuguesa no Brasil, que é, então, a especificidade onde eu atuo. E eu vou concluir falando um pouquinho daquilo que eu acho que foram avanços nesse sentido, e apresento depois as minhas considerações finais. Então, eu vou iniciar com alguns aspectos aqui que são conhecidos, talvez nem fossem tão relevantes de se colocar, mas eu quero construir uma linha de pensamento, e eu acho que, nesse sentido, esse breve panorama vai ajudar nessa construção. Então, se nós pensarmos mesmo numa sistematização e na constituição da terminologia como uma disciplina científica, né, como nos diz Cabret, nós vamos então remontar aí
aos anos ali de 1930, do século passado, e nós costumamos sempre destacar os trabalhos, então, de Eugen Wister, que desenvolveu, então, uma teoria sistematizada para que nós pudéssemos, então, colocar, né, em prática um trabalho de estudo e de análise das terminologias. E que eu gostaria de começar destacando é esse caráter sempre aplicado da terminologia, sempre buscando atender às necessidades, né, de usuários das terminologias. Então, desde esse início, já havia essa preocupação com uma aplicação e com a resposta a necessidades concretas dos usuários. E aí, bom, nesse panorama, como eu disse, é um panorama muito breve, né? Eu acho que é interessante destacar que em 1970 a gente começa a ver uma aproximação dos linguistas, né, em relação à terminologia, porque no início a gente vê que são os especialistas que têm uma preocupação com o uso das terminologias em suas áreas de especialidade. Então, quando a gente olha para a fase anterior, a gente vê uma teoria desenvolvida pelo especialista, por um engenheiro. E aí, a partir de 1970, a gente começa a ver os linguistas olharem para a terminologia e começarem a fazer as suas análises. E, diante dessa aproximação, é que em 1980 a gente já vê uma escola dentro da terminologia que tem um olhar mais linguístico. Então, para as questões de língua, para observar também as questões de variação. Então, eu coloco aí, né, a escola socioterminológica, que a gente teve aí alguns expoentes, Auger, Boulanger, Godin, Faust no Brasil, né, que desenvolveram começaram, então, a observar e já apresentarem alguns questionamentos em relação à TGT. Né? Então, ali a gente já começa a observar, porque esses questionamentos vêm justamente desse olhar mais linguístico. De toda forma, embora a gente comece aí a ter as questões da teoria sendo questionadas, é sempre importante pensar que todos esses questionamentos só puderam surgir tendo em vista que nós estávamos olhando para a realidade das terminologias e tentando dar, mais uma vez, respostas a necessidades concretas, né? E isso aqui vai ser a tônica da apresentação que eu vou continuar fazendo. E aí, bom, ali no final do século XX, início do XXI, a gente começa a ver o desenvolvimento das novas teorias. Então, se a socioterminologia começa a colocar questionamentos a respeito da TGT, ali no finalzinho mesmo do século XX, início do XXI, que a gente começa a ver novas teorias sendo propostas. Então, nós temos a teoria comunicativa da terminologia, apresentada por Maria Teresa Cabré e seu grupo, a teoria sociocognitiva da terminologia, né, proposta pela Rita Temerman, a terminologia cultural, então, proposta pelo Dick Kidiri, e a terminologia textual, que também tem os seus expoentes. A gente pode falar sobre os estudos iniciados pela Guiomar Ciapúcio, depois a gente pode falar também no Brasil de Krieger e Finato, que também propõem, né, questões teóricas a respeito da textualidade. Então, é a partir daí que nós começamos a ver esse nascimento dessas novas teorias. Mas, mais uma vez,
volto aqui a dizer, a gente passa a ter novos olhares, novas abordagens, novas possibilidades de aplicação, mas sempre há embora a gente esteja aqui falando de teorias, essas teorias estão sempre baseadas na questão de tentarem dar melhores respostas às necessidades dos usuários das terminologias. La gente de verdad está loca. Então, agora eu foco um pouquinho na terminologia desenvolvida no Brasil, e gostaria de dizer que, a partir do momento em que nós tivemos a aproximação dos linguistas, né, da terminologia, aqui no Brasil, a gente começa a observar os nossos estudiosos, né, que estavam ali observando e tendo estudos em linguística, eles vão se aproximar dos estudos terminológicos. E aí, aqui eu cito alguns nomes, né, então, Enilde Faustiche, o professor Francis Aubert, professora Ieda Maria Alves, professora Maria Aparecida Barbosa, Maria da Graça Krieger, Maria Teresa Biderman, que foram, então, aqueles pesquisadores que começaram a desenvolver os estudos terminológicos no Brasil, né? Destaco aqui a questão desse mês das mulheres, né? Então, no Brasil, nós tivemos aí as nossas matriarcas, né, da terminologia, aquelas que acabaram por se envolver muito nesses trabalhos e, inclusive, foram também responsáveis pela criação do GT, né, do Grupo de Trabalho de Lexicologia, Lexicografia e Terminologia, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras e Linguística. Então, alguns, né, desses nomes foram, então, responsáveis pela criação desse grupo, que, como já foi dito pelo Luiz, é um grupo que tem grande relevância nos estudos terminológicos no Brasil. E aí é interessante, né, dizer que, apesar de a gente ter aí no início, né, os estudos pautados aí ainda pela teoria geral da terminologia, eu acho que um destaque no Brasil é que, no geral, as nossas pesquisas sempre tiveram um viés mais descritivo do que prescritivo, talvez por uma realidade brasileira em que a gente não tem instituições tão fortes relacionadas à política linguística e aí a regulamentação das terminologias, embora houvesse, mas eu acredito que a nossa realidade ela era menos normativa do que nós tínhamos em outros países. Então, no geral, os estudos no Brasil são mais descritivos do que prescritivos. E dizer que, atualmente, a gente continua tendo a participação, né, dos nossos terminólogos nas redes internacionais, então, sobretudo naquelas redes em que nós temos aí a participação de países que têm, né, que usam alguma língua neolatina. Então, a gente continua tendo essa representatividade. Agora, eu gostaria de mencionar que nós tivemos toda uma história na terminologia, então nós temos muitos estudos relacionados à terminologia e à tradução, a questão também da neologia, e as áreas de especialidade também foram, assim, foram objeto de estudo de
várias, então, economia, medicina, essas áreas mais tradicionais, sempre tiveram presentes, né, o direito, nas pesquisas que foram se desenvolvendo aí no Brasil. Mas, mais recentemente, eu tenho percebido que nós tivemos, ou temos, algumas novas perspectivas que acabam por, de alguma maneira, imprimir algumas especificidades para os estudos terminológicos no Brasil. E aí eu aqui, né, cito, acho que duas dessas vertentes que me parecem que têm aparecido com frequência nos trabalhos terminológicos que têm sido desenvolvidos aqui no Brasil. E aí, primeiramente, eu gostaria de citar a questão da relação entre a terminologia e a cultura popular do Brasil. E aí, aqui eu cito vários nomes, então, professora Maria Aparecida Barbosa, por exemplo, orientou um trabalho da terminologia do Bumba Meu Boi do Maranhão, professora Ieda Maria Alves orientou um trabalho, por exemplo, sobre a capoeira, professor Maurício Babini orientou o trabalho sobre religiões de matriz africana. Atualmente, professora Georgiana Márcia Oliveira Santos e professora Tessiana Silveira tem trabalhos aí com as questões culturais do Maranhão, então, tambor de crioula e outras áreas. E cito também a professora Cleci Regina Bevilacqua, que também está orientando um trabalho relacionado à terminologia das parteiras tradicionais do Brasil. Então, eu vejo que essa esses são estudos terminológicos que parece-me tem aí uma especificidade no Brasil, né? E a outra vertente aí que me parece também aparecer bastante nos estudos terminológicos no Brasil está justamente naquela área em que eu vou aqui desenvolver minha apresentação, que é a questão da terminologia e a educação básica. Então, aqui também nós tivemos aí trabalhos sendo desenvolvidos ao longo do tempo, depois eu vou dar mais atenção a essa parte, né? Então, nós tivemos ali como precursoras Antonieta Laface, a Valdelice Cano, e aí depois outros pesquisadores também começaram a se envolver com esses estudos. Então, o professor Márcio Santiago, a professora Ana Cláudia Castiglione, as professoras Michele Machado de Oliveira e Flávia de Oliveira Maia Pires, eu mesma. Então, aqui a gente tem, né, um retrato dessas novas perspectivas, e eu quis mencionar isso porque me parece que a gente tem aqui algumas especificidades daquilo que se desenvolve em termos de estudos terminológicos no Brasil atualmente. Claro que os demais têm sido também continuados, né? Então, nós temos muitos trabalhos relacionados à terminologia e à tradução, também trabalhos monolíngues mais relacionados às terminologias, eu diria, mais acadêmicas, né, que se desenvolvem na academia, mas eu vejo que essas aqui são algumas especificidades, e acho que até a gente poderia depois, acho que é um assunto para outra conversa terminológica, né, outra tertúlia, pensar nessas especificidades. E aí, agora, então, eu passo realmente ao tema dessa apresentação, que parte, então, dessa relação entre a terminologia e o ensino no Brasil, e que vai guiar, então, depois a continuidade desta minha apresentação. E, então, eu queria dizer que, assim, nós sempre tivemos, e eu acho que aqui a gente não tem uma especificidade no Brasil, mas isso né, é internacional, nós sempre tivemos uma preocupação com a formação dos especialistas, né? Então, eu
inicio aqui esse slide com uma citação da professora Maria Aparecida Barbosa, que nos diz que as ciências e tecnologias constituem universos de discurso que constroem uma metalinguagem específica e uma visão de mundo segunda. Aprender uma ciência básica, uma ciência aplicada ou uma tecnologia corresponde a aprender, significando adquirir competência e desempenho, a linguagem de especialidade respectivamente constituída. Então, dizer, né, que quando nós aprendemos ou estamos aí diante de uma área de especialidade que nós estamos aprendendo, nós temos de adquirir também a terminologia relacionada a essa área. E aí, então, nós sempre tivemos estudos relacionados aí à questão da terminologia e o ensino superior. E aí, eu destaco aqui mais especificamente trabalhos, né, do Brasil, mas esses trabalhos se iniciam realmente com uma visão para o ensino superior. Então, nós temos, no geral, o destaque para formação para terminologia na relação com a formação de especialistas, então, nas diferentes áreas. E aí a gente tem, por exemplo, projetos que foram desenvolvidos no Brasil. A professora Ieda Maria Alves trabalhou com a terminologia da economia, olhando os estudantes de graduação em economia, né? Então, esse projeto começou a ser desenvolvido a partir aproximadamente de 1996. Depois nós temos aqui, né, cito aqui mais outros 2 trabalhos mais voltados para a área da formação de engenheiros, né? Então, dentro da engenharia mineral e da engenharia têxtil, né? Então, Silva e Luz e Felipe. E nós também tivemos essa preocupação e trabalhos relacionados à terminologia e ensino, pensando especificamente na formação de tradutores, intérpretes e em documentalistas e arquivistas. Então, aqui também eu cito alguns trabalhos, né, que foram direcionados para essa área. Pensar na importância do estudo da terminologia na formação, então, desses profissionais, tradutores, intérpretes, documentalistas e arquivistas. Então, eu acho que aqui é que nós iniciamos aí o estabelecimento dessa relação entre a terminologia e o ensino. Posteriormente, nós começamos a ver, então, também essa aproximação no Brasil entre a terminologia e a educação básica. Então, não mais pensar na formação no ensino superior, e sim começar a pensar que existe que os nossos especialistas começam a ser formados anteriormente e têm contato com as terminologias anteriormente. E aí, então, como eu disse, né, anteriormente, já citei a professora Antonieta Laface, ela, a partir de 1996, desenvolve um projeto de pesquisa, e ela diz que esse trabalho se origina da dificuldade que ela observa em relação, e aí ela atuando no ensino superior, então ela vê algumas lacunas na formação dos seus graduandos, e ela percebe que isso vem da fase anterior do ensino. Então, ela começa a desenvolver aí trabalhos, né, terminológicos voltados para o ensino, na época em que ela inicia, a gente chamava, né, do segundo grau, que hoje para nós é o ensino médio, né? Então, ela vai para a fase logo anterior a essa do ensino superior. Então, ela vai para o ensino médio.
depois dos estudos da professora Antonieta Dalla Face também, e aí pensando aí, né, nessa questão temporal, a gente vê a publicação da tese da professora Valdenice Cano, e ela também trabalha com a terminologia na educação básica, mas ela tem aí, né, como seu objeto de estudo a terminologia das ciências no Fundamental 2, né? Então, ela está ali numa fase do ensino anterior à que foi trabalhada pela professora Antonieta Laface. Antes de continuar, eu gostaria de dizer que esse panorama que eu estou aqui apresentando, né, dessa aproximação entre a terminologia e o ensino, também em breve estará disponível. Eu publicarei junto com o professor Márcio Santiago, né, um capítulo dentro de um livro que está sendo organizado por pesquisadores da Rede Ibero-Americana de Terminologia, e ali nesse capítulo a gente apresenta esse panorama, esse desenvolvimento. Então, assim, continuando, né, a respeito dessas relações entre terminologia e ensino no Brasil, a gente vê surgirem, então, outros trabalhos também com esse enfoque. Então, depois de Antonieta Laface, que trabalhou com ensino médio, Valdenice Cano, que começou a trabalhar com Fundamental 2, a gente começa a ter outros trabalhos, aqui eu cito alguns, já também continuando aí no nível do Fundamental 2, com diferentes componentes curriculares, né? Então, a gente vê ciências, a gente vê matemática, né? História, e posteriormente a gente começa a ver estudos que atingem, então, o nível ainda anterior ao Fundamental 2, então, o Fundamental 1, que são os primeiros anos aí da escolaridade no Brasil. E aí, então, aqui também cito alguns trabalhos relacionados ao Fundamental 1, né? Então, eu mesma, com o trabalho com as ciências naturais, né, em materiais didáticos aí do segundo ao quinto ano do ensino fundamental, Pupim, que foi uma orientanda minha, e também destaco aí um trabalho relacionado no âmbito do Termisul, né, de Barel, Bevilacqua e Borcone, que também atuaram também com esse nível de ensino. E também destaco aí aqueles trabalhos que têm sido desenvolvidos no Brasil com a língua brasileira de sinais, então, a Libras, né? Então, nós temos também hoje uma grande preocupação dos estudiosos da língua brasileira de sinais, de poder ter sinais que sejam, né, terminológicos. Então, a constituição de termos dentro da língua brasileira de sinais. E há uma relação muito estreita com o ensino. Passando, então, agora para aquilo que eu pretendo, né, enfatizar aqui, e tenho pensado sobre isso neste momento das minhas pesquisas. Eu atuo, como já foi dito pelo Luiz, né, na minha apresentação, no mestrado profissional em letras. E esse mestrado profissional, ele é oferecido para professores da escola pública brasileira, e oferecido, claro, para os professores, o nome é Prof. Letras, mas ele é específico para professores de língua portuguesa, né? Então, a gente pensa na formação de professores de língua portuguesa como língua materna. E aí, bom, pensando nessa formação de professores, né, algo que tem me chamado a atenção e que eu acho que merece as nossas preocupações e o nosso estudo,
diz respeito a quão importante são os estudos terminológicos para esses professores de língua portuguesa. E aí eu destaco aqui duas questões que me parecem muito relevantes. Então, primeiramente, pensarmos num trabalho multidisciplinar. Então, como é que o professor de língua portuguesa pode auxiliar os professores dos outros componentes curriculares, tendo em vista que a ciência é comunicada a partir da língua, os termos estão presentes nos materiais didáticos, há definições, há textos. Então, de que maneira o professor de língua portuguesa pode atuar num trabalho com os seus colegas que, então, ministram aulas em outros componentes curriculares. E, por outro lado, eu acho que é algo que também tem me chamado a atenção, que é o reconhecimento de que o próprio componente curricular de língua portuguesa tem uma terminologia. E muitas vezes nós não damos atenção a essa questão. Então, por muito tempo, por exemplo, nós tivemos como crítica no ensino de língua portuguesa a utilização de termos gramaticais. E aí, claro, nós passamos por uma fase em que a gente usava a terminologia pela terminologia, né? Mas nós temos de pensar que nós estamos dentro de uma área de conhecimento e nós estamos comunicando essa área de conhecimento para os nossos estudantes. Então, assim como os outros componentes curriculares, também o componente de língua portuguesa tem os seus termos. Então, tem os seus termos gramaticais, como é que eu vou me referir a um substantivo não utilizando o termo substantivo, ou a um adjetivo não utilizando o termo adjetivo, e também aqueles termos, né, relacionados, né, ao ensino mais voltado para a questão dos gêneros textuais. Então, ali a gente tem termos específicos também, quando a gente pensa na abordagem dos gêneros textuais. Então, cada gênero tem as suas especificidades, tem o nome dado a partes da sua estrutura. Se nós pensarmos também na literatura, nós também teremos termos específicos. Então, o quanto nós, como professores de língua portuguesa, temos prestado atenção e temos trabalhado com os nossos estudantes essa terminologia, né? E aí os trabalhos assim têm mostrado que talvez nós precisássemos de uma atenção maior, né, para a maneira como essa terminologia é apresentada e também talvez termos um cuidado maior com as definições que são apresentadas nos materiais e nos recursos didáticos. E aí, pensando na realidade brasileira e em como a terminologia tem ou não tem estado presente dentro da formação de professores, né, de língua portuguesa como língua materna. E aí eu trago aqui uma citação de Costa, né, que diz o seguinte: os cursos de graduação em letras das principais faculdades brasileiras que disponibilizam a sua grade curricular online não contemplam uma disciplina específica que trate dessa relação entre o léxico e sua aplicabilidade no ensino de língua portuguesa. Então, aqui ela está falando não especificamente da terminologia, mas ela já nos mostra que, em relação ao léxico, a gente ainda tem uma lacuna. E, é claro, se essa lacuna acontece no âmbito dos estudos lexicais, isso, consequentemente, também vai estar ali na questão do léxico especializado, das terminologias. Então, consequentemente, também, dentro dos cursos de formação de professores,
nós não temos um olhar para a terminologia e para a terminologia que também nós usamos no nosso componente curricular. Nesse próximo slide, falando mais especificamente, então, sobre as terminologias, eu trago aqui uma citação de uma orientanda minha, então, a Lígia Fabiana de Souza Silva, que recentemente defendeu a sua tese, e ela, então, busca ver a fazer essa aproximação da terminologia com o ensino, e ela faz um estudo do documento norteador do ensino de língua portuguesa como componente curricular no Brasil. Então, esse documento, né, tem como nome Base Nacional Comum Curricular, e nós aqui no Brasil conhecemos também esse documento como BNCC. E é muito interessante, eu não vou ler completamente aquilo que é dito pela Lígia, mas é interessante que ela foi observar as habilidades que diziam respeito à competência lexical dentro desse documento, dentro da BNCC. E aí ela conseguiu identificar 159 vezes o léxico sendo evidenciado nesse documento dentro dessas habilidades. Entretanto, quando nós falamos a respeito do léxico especializado, então, pensando nas terminologias, ela só conseguiu identificar 3 vezes algum tipo de referência. E aí isso vai aparecer, por exemplo, quando se fala, né, se menciona as diferentes acepções que um determinado termo pode ter nas diferentes áreas do saber. Então, quando se aborda lá a questão da polissemia, quando há alguma referência a algum texto jurídico, então, por exemplo, falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também quando se faz menção aos jargões. Então, pensando na maneira como, por exemplo, dentro das obras literárias, algumas personagens podem se caracterizar por meio desses jargões. Então, é apenas nesses 3 momentos em que ela identifica ali a questão da terminologia sendo mencionada dentro desse documento que norteia a educação no Brasil. E aí, muito bem, eu acho que até aqui eu falei desses desafios e de quanto a gente ainda não vê o estudo da terminologia contemplado aí na formação de professores e, consequentemente, nós não vamos ver, então, e olhando também para a BNCC, nós vamos ver que isso vai chegar de forma bastante precária dentro das salas de aula, porque se nem o nosso documento norteador traz, e dentro dos cursos de formação de professores a gente também não vai verificar esses estudos terminológicos, enfim, nós sabemos aí que a gente tem alguma coisa a fazer e a trabalhar para que esses estudos possam chegar, então, aos nossos professores e, posteriormente, aos nossos estudantes da educação básica. E aí, aqui, a partir desse slide, né, apesar dessa situação, eu trago alguns avanços que nós temos observado aí para tentar fazer com que haja algum tipo de aproximação. Então, atualmente, nós vemos que, e aí também por muitos esforços daquele grupo de trabalho que eu mencionei aqui, né, o grupo de trabalho de lexicologia, lexicografia e terminologia da Ampol, ali nós vemos um esforço dos pesquisadores em levar para suas instituições e tentar incluir na grade curricular disciplinas que contemplem os estudos lexicais. E aí, dentro dos estudos lexicais, também as terminologias, né? O estudo dos termos.
E aí, bom, eu cito aqui o caso da USP. Então, nós temos aí uma disciplina, que é uma disciplina optativa de introdução aos estudos do léxico. Então, dentro do conteúdo programático dessa disciplina, nós vemos aí a lexicologia, a lexicografia e a terminologia, né? E vemos também ali no item 4 contemplado o léxico especializado, apresentando, então, as suas características. Então, eu vejo que quando nós começamos a colocar disciplinas dentro da formação nos nossos cursos de letras, nós temos um avanço, e aqui eu estou dizendo mais particularmente para a questão dessas disciplinas voltadas para professores que vão atuar com o português como língua materna, certo? Porque, claro, nós temos outras disciplinas dentro da USP, por exemplo, em que a terminologia vai estar contemplada, por exemplo, lá nos cursos de tradução. Mas aqui eu quis enfatizar a questão da formação de professores, né? De nós termos disciplinas que possam olhar para os professores de língua materna. E aqui, ainda falando da proposição de disciplinas, então, por exemplo, dentro do mestrado profissional em letras, nós não temos uma disciplina específica de léxico, tá? Porém, há uma disciplina cuja ementa é aberta. E aí, por exemplo, aqui na USP, o que nós temos feito é usar essa disciplina de ementa aberta, que tem como título Tópicos em Linguagem e Ensino. Então, dentro dessa ementa, nós construímos aí uma ementa que tratasse, então, da questão lexical. Então, aqui a gente vai ter ali no item 1.1 disciplinas que tratam do léxico. Então, aqui a gente vai ver contemplada a terminologia, além da lexicologia, da lexicografia, certo? E aí a gente também vai falar sobre uma terminologia para tratar o léxico. Então, é uma maneira de nós começarmos a introduzir na formação de professores também esses estudos em terminologia. E diante, né, dessas iniciativas, nós começamos a ver, então, resultados. Então, nós vemos já teses e dissertações desenvolvidos, então, em programas de pós-graduação que tratam da questão terminológica. Então, trazem a terminologia para a sala de aula, né? Então, eu trago aqui 3 exemplos, mas nós temos outros aí, se formos buscar, né, dentro dos nossos bancos de teses e dissertações. Então, de alguma maneira, mesmo que de maneira lenta, nós começamos a observar essa aproximação. E aqui, então, eu parto já para as minhas considerações finais, né? Eu vejo, né, de tudo que nós temos realizado, então, no Brasil, que a terminologia na educação básica, ela tem se consolidado como um objeto de estudo. Então, nós começamos a ter vários estudos a respeito das terminologias na educação básica. Entretanto, a gente sabe que ainda há muito a fazer. Então, é necessário que realmente nós comecemos a sensibilizar professores de língua materna e professores de outros componentes curriculares de que é necessário ter esse olhar para a língua e comecemos, então, a trabalhar a terminologia dentro das nossas salas de aula, né? Em outras comunicações que eu tenho feito, e que inclusive já fiz mesmo no âmbito da RITERM, eu tenho destacado aí o quanto nós temos aí
problemas dentro de materiais didáticos e recursos didáticos, com a questão ou de uma densidade terminológica muito grande, então, muito além daquilo que seria apropriado para determinada faixa etária, ou então a gente vê também definições que, às vezes, têm problemas, ou mesmo ilustrações que podem aí levar a problemas nessa aquisição dos conceitos pelas crianças e adolescentes, né, pelos nossos estudantes. Então, eu sempre estou aqui trazendo essa questão para as nossas discussões, porque eu acho que é sempre pertinente. E acho que a gente tem de continuar a fazer estudos para poder entender melhor, né, trabalhos descritivos que possam verificar como é que a terminologia tem aparecido, né, ou as terminologias têm aparecido nos diferentes níveis de ensino. Então, é necessário mesmo, e acho que a nossa colega Rosa Estopá, na conferência final que fez no nosso último simpósio, ela dizia sobre a necessidade de nós descrevermos quais, então, nos diferentes níveis, como é que a terminologia vai sendo inserida e como ela vai também avançando. Então, eu acho que nós precisamos de mais estudos nesse sentido. E aí, nessa minha comunicação, eu venho também sensibilizar os colegas nesse sentido. Eu falei muito da realidade do Brasil, mas eu acho que a gente poderia, né, tentar observar também e nos outros países e dentro da rede, como é que a gente poderia fazer um trabalho articulado, pensando nessas diferentes realidades aí que a gente pode encontrar nos diferentes países. E é isso. Aqui eu trago as minhas referências e agradeço, então, pela oportunidade de conversar com vocês neste dia aqui no Brasil. Aqui a gente agora que está chegando na parte da tarde, né? E aqueles que estão, então, nesta tarde, para aqueles que estão aqui assistindo a esta apresentação no período da tarde. Então, muito obrigada mais uma vez. A gente que agradece, professora, sua exposição, né, trazendo uma temática extremamente relevante, né, e mostrando a importância de a gente pensar né, de como a tecnologia ela está presente no nosso dia a dia e também o quanto muito do que a gente aprende, ensina em determinadas disciplinas podem também estar motivadas, né, podem estar relacionadas também ao conhecimento da tecnologia. Algumas pessoas colocaram aqui no chat alguns comentários. Eu vou eu não sei se tem alguma pergunta específica, mas eu vou fazer aqui a leitura para a Paula Cafaro, acho que é esse o nome dela. Ela comenta que eu sou professora de língua árabe na UFRJ e percebo que uma das maiores dificuldades enfrentada pelos meus alunos ao aprenderem a gramática da língua é que eles não dominam exatamente a terminologia gramatical da língua materna, né? Então, mostrando aí acho que o trabalho de Fernando também trabalha vai nessa direção, né, professora? Então, exatamente. Uhum. Muito obrigado por essa oportunidade. Saudações à Estela Dias, né, de Cuba. Estou trabalhando no momento, e da FIT Latam, né? Estou trabalhando no momento na elaboração. Ela está trabalhando, né, Paula Cafaro, né, num dicionário de termos gramaticais árabes, numa perspectiva comparativa com a língua portuguesa, né? Então, as pessoas vão saudando, agradecendo, né? Muito obrigado pela excelente palestra. Professora Ariane Caldas comenta. Ilana Boza, saludo desde Cuba, graças por esta oportunidade. Obrigado, professora Mariângela, que é alguém com o nome Luiz Henrique, que não sei quem é exatamente. Mas aqui os comentários, as pessoas vão agradecendo e vão saudando a senhora por esse momento.
Eu queria, assim, só para começar uma discussão, acho que talvez uma pergunta acho que é muito relevante é no sentido de por que o conhecimento das terminologias, eu estou me baseando aqui no trabalho das ciências naturais, né, que você também tem, professora, né, a terminologia no livro didático, né? Então, por que que isso não é uma preocupação tão relevante? Qual que é a hipótese que a senhora, os demais pesquisadores do grupo pensam com relação a isso, né? O que será que essa que é uma temática tão importante, tão assim evidente, né? Que eu como pai, às vezes sento para ensinar meu filho e observo, né, uma densidade terminológica no livro didático que às vezes eu me deparo, como é que eu vou explicar isso aqui para um menino, né, que talvez não esteja muito bem formado o conceito, e principalmente a denominação. Então eu fico ali tentando explicar para ele uma coisa ou outra, vira e mexe ele me pergunta, né? Acho que ontem mesmo ele fez uma pergunta de um termo, acho que era uma coisa como nível da maré, uma coisa assim. Então, o que era um nível da maré? Que é um termo da geografia, né? Aí eu fiquei assim, eu tive que ir no Google saber o que é nível da maré, mas está lá no livro didático dele, né? Então, acho que uma pergunta seria nesse sentido, professor, o que você acha que a educação, de um modo geral, principalmente aqui no Brasil, ainda não despertou para essas questões? Eu acho que nós temos, eu acho que eu acho que eu abordaria de diferentes formas essa questão que você levanta, Luiz. Eu acho que, por um lado, quando a gente pensa no trabalho que nós desenvolvemos, talvez haja ainda um desconhecimento de que existem profissionais que, de alguma forma, olham para essas questões e poderiam auxiliar justamente na, na elaboração desses materiais. Então, pensar como é que nós deveríamos oferecer definições, porque muitas vezes o que acontece nos materiais didáticos é que ou há a inexistência de uma definição, então, por isso, muito provavelmente, seu filho não encontrou ali uma definição para o termo que aparecia ali, e isso acontece com bastante frequência nos livros didáticos, ou às vezes nós temos ali um contexto explicativo, mas que não consegue suprir aí, né, e solucionar a dúvida do estudante. Então, eu acho que os terminólogos, nessa aproximação com a elaboração dos materiais didáticos, poderiam contribuir. Mas é isso, eu acho que, na verdade, as pessoas têm pouco conhecimento da nossa existência como profissionais que lidam com essas questões. E, por outro lado, quando você fala da densidade terminológica, é muito interessante que, para muitos materiais didáticos, trazer essa densidade terminológica pode parecer mostrar que é um material didático forte, robusto, que traz ali, que é avançado, que vai trazer muito conhecimento para o aluno. Quando, na verdade, nós sabemos que há faixas etárias, né? E cognitivamente a gente tem diferenças entre essas faixas etárias. Então, ter uma densidade terminológica muito grande, né? Não vai corresponder a um processo de aprendizagem mais eficaz, mais eficiente. O aluno não vai, né, sair melhor formado se a gente tiver ali um número de termos que eles ainda não são capazes de adquirir e
de conseguir entender, compreender bem, né, assimilar cognitivamente esses conceitos que estão sendo apresentados. Então, eu acho que ainda também há isso, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, vou aqui de novo para a realidade brasileira, nós temos aqui um plano nacional do livro didático, e há, então, comissões formadas para avaliar livros didáticos. Quando os especialistas avaliam, eles indicam isso. Então, no geral, há críticas quando há uma densidade terminológica muito ou diferente daquela que seria apropriada para o estudante naquela faixa etária. Então, há essas críticas. Porém, para aqueles materiais didáticos que não são avaliados, aí é muito comum, por exemplo, aqueles que chegam nas nossas escolas particulares, aí a gente não tem esse olhar do especialista que vai dizer assim, olha, não, esses alunos ainda não cognitivamente não conseguem alcançar esses conceitos. Então, a gente vê mesmo uma densidade terminológica muito maior. Pensando, e eu acho que essa é a razão, Luiz. Eu acho que é ainda aquele sentimento de que se a gente tem muita densidade terminológica, é sinal de que aquele material didático é robusto, vai fazer com que aquele aluno possa se apropriar de mais conhecimento e etc. Que eu acho que é uma visão equivocada. Isso, então é como se fosse a presença de termos indicaria a qualidade do material, né? Como se uma coisa, sei lá, que é um pouco, às vezes, né? Muitas vezes as pessoas podem ter essa interpretação. Algumas pessoas comentaram aqui mais. Se alguém quiser falar também, eu não sei se muitas pessoas aqui quiserem falar alguma coisa com a professora também. Deixa eu ver aqui. Eu vou lendo aqui os comentários. Érica Duini diz, muito interessante, muito obrigado. Ela fez uma investigação relevante para os estudantes, né? Muito obrigado pelas apresentações, as pessoas falando. Eu não sei, tem uma com o meu nome, mas não deve ser, né? Muito obrigado. Há experiências no México bem-sucedida em diferentes níveis educativos. Acho que essas experiências de outros países poderiam se articular no próximo simpósio. Você poderia organizar, né? Eu ajudo. Maristela Colim. Muito obrigado, sou tradutora, a Ilana Boza, né? Muito obrigado, sou tradutora e investigadora com interesse de fortalecer vínculos com temas relacionados sobre criação de base de dados terminológicos para o uso por parte de tradutores e intérpretes. A Ilana comenta. A outra pessoa com o meu nome, mas não fui eu, né? Eu estou trabalhando com livros do PNLD 2026-2029 para o ensino médio e já tenho sentido a necessidade de complementar alguns termos com materiais extras. Por exemplo, na primeira unidade, eles apresentam os termos gênero textual e tipo textual, sem nenhuma diferenciação e explicação. Segue explicando frase, período, oração coordenada e subordinada, né? Então, é isso aqui ela colocou. Acho que é Pamela, foi a Pamela que falou, comentou. Né? Então, de fato, essa é uma temática que atravessa a educação básica, né? Que a gente não se dá conta, mas, sem dúvida, o trabalho do grupo, né? Os trabalhos que você citou aí, tem apontado para essa problemática dos usos de terminologias, né, no ensino de várias matérias, né? Português, aqui falando aqui basicamente de português, né? Como a Pamela apontou, isso é muito comum, né? Só para ter um exemplo, às vezes eu fico tentando explicar para o aluno também, acho que às vezes a própria gramática se enrola um pouco, no sentido de tentar explicar o que é, qual a diferença entre frases e oração, né? Quando você vai ver, muitas vezes, os exemplos que eles dão, né, dizendo que a oração é a presença do verbo, mas muitas frases têm verbo também. Então, aí você vai explicando como é que você explica para o aluno, né? Aí ele tenta diferenciar isso. Inclusive, no ensino superior também é um desafio. A Lígia Fabiano, né? Bom dia, muitas vezes o material didático é elaborado por determinada rede de ensino
revisado praticamente pelos mesmos profissionais, né? Às vezes, então não tem muita diferença, né? Como falar a Lígia, né? Então essa é uma temática que dá muito pano para manga e a gente agradece a professora Mariângela por se disponibilizar a falar aqui conosco sobre essa temática, a alertar para esse ponto, né? Que eu acho que é um tema extremamente importante que as pessoas a gente mesmo não se dá conta, a gente vai se revirando, né, com ele, mas ele está aí, né? No Brasil a gente tem despertado para essas questões, né? Faz de conta que você está atendendo uma mãe. Faz de conta. Isso acontece numa escola da Finlândia, não é aqui, tá? A criança, ela está com problemas emocionais, indo para psicólogo. Luis, ya no te escuchamos. Eu No fiquei sé sem áudio. sí, sí, no sabía si Lidia estaba comentando o simplemente el audio Pronto, estaba abierto. voltei. Então ela estava comentando, Perfecto. estava comentando. Então, gente, acho que era isso, né? As pessoas estão comentando. Queria ler só o comentário aqui da professora Ieda. Obrigado, Mariângela, por esse percurso histórico e pelas perspectivas que apresenta para o desenvolvimento da terminologia. Né? A professora chamou a atenção para uma coisa que eu também não tinha me dado conta. No Brasil, as mulheres deram esse pontapé, né, nos estudos terminológicos. E, né, eu me dei conta agora que, de fato, né, quando a gente vai ver a história da terminologia no Brasil, e aí, sem dúvida, o papel da professora Ieda também é extremamente relevante. Então, muito obrigado. Acho que era isso. Iona, você tem alguma uma outra coisa para a gente fechar esse momento? Nada, sumarme a los agradecimientos para ti, para sobre todo por la profesora María Ángela, por esta eh, tertulia tan interesante, por esta exposición tan interesante. Creo que el material ayudaría mucho y los estudiantes de aquí, de este lado del charco, para ver toda la parte del marco teórico. Entonces, muchísimas gracias, María Ángela. Yo la voy a compartir con mis estudiantes que tienen sus tesis en terminología, porque has hecho un recorrido y un panorama de las principales teorías y principales aportaciones teóricas que realmente les podrían ayudar bastante. Nada, por nuestro lado, muchísimas gracias a las personas que se conectaron, las personas muchísimas gracias, saludos, John también, y los compañeros y compañeros que solicitaron el certificado van a recibirlo en los próximos días, ¿no? Entonces, los que realizaron la inscripción, ahí pues solicitaron el certificado y lo van a recibir. Nada, muchísimas gracias y más que estén atentos y atentas a otros eventos de la red, porque les vamos a traer sorpresas y cursos y tertulias y charlas y encuentros y vamos moviéndonos, vamos a estar bastante dinámicos. Muito obrigada mais uma vez, Iona e Luiz, pelo, né, que são aqui representando o comitê executivo, pelo convite e pela oportunidade aqui de trazer um pouquinho daquilo que a gente tem desenvolvido no Brasil. Muito obrigada. Gracias. Graças, muito obrigado, professora. Obrigado a todos os presentes e nos encontramos num próximo evento, num próximo encontro aí que nós estamos organizando, tá bom? Bom dia, boa tarde, noite a todos e até um próximo momento. Graças.